Boa noite, gente! Boa noite! Todo mundo que vai chegar aqui daqui a pouco. Hoje a gente tem uma live maravilhosa com o Rodrigo Wendkovic sobre arquétipos masculinos. E vou começar a mandar uns aviõezinhos aqui para convidar o povo. Gente, não coloquei o nome. Agora já foi. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vou começar a mandar aviõezinhos aqui. Vamos lá, gente. Chega junto. Todo mundo. A gente vai estar falando hoje sobre arquétipos masculinos e os ciclos do sol. Isso é muito legal, porque a gente está sempre falando aqui sobre o universo das mulheres e tudo mais, e hoje a gente vai abordar um pouco a questão toda dos homens. A gente tem feito várias lives falando sobre relacionamentos. E aí, né, gente, relacionamento envolve homem, envolve mulher, envolve todo mundo, e é super importante para os homens, enfim, saberem as questões dos arquétipos deles, os ciclos, isso ajuda aí nas lutas, nos desafios da vida e tudo mais. Deixa eu vou enviar. Você que tá entrando aí agora, envia um aviãozinho aí para ajudar a gente. Vamos lá. Rô, vou chamar você agora. Cadê? Oh, Neil, you're here, dear. Olá, boa noite. E aí, Rô? Rodrigo Wendkovic comigo aqui. Super prazer. Namastê. Que você tá aqui comigo. Ai, eu tô super feliz, gente, com essa live. É o que eu tava falando aqui agora. A gente tá sempre fazendo lives a respeito das mulheres, dos relacionamentos. E é muito legal estar com um homem aqui hoje, um psicólogo. O Rodrigo também é terapeuta de casais, gente, terapeuta de relacionamentos, isso é super legal. E aí, o Rodrigo vai estar aqui para falar com a gente um pouco sobre os perfis masculinos e as dificuldades, os desafios dos homens, como as coisas funcionam aí na cabeça masculina. Então, Rô, maravilhoso ter você aqui. Gente, quem está entrando aí, muito obrigada. Manda uns aviãozinhos aí para os amigos, para o povo chegar junto aqui, porque isso aqui é um assunto importante, relevante para todos nós, né, Rô? Com certeza. Bom, podemos começar, então? Boa noite a todos. Olá, vamos sair falando já, arrasando. E aí, cara, eu vou mandar um oi pro povo, tá? Sidney, seja bem-vindo. Todo mundo que tá chegando aqui, de vez em quando eu dou uma interrompida pra falar oi pro povo, mas vai falando aí que eu... Vai lá, se apresenta, explica pra todo mundo aí o que você é, o que você tem feito, todas as coisas maravilhosas, enfim, né? Eu sou psicólogo de abordagem junguiana, transpessoal e psicologia positiva, coach. Isso. E tenho várias outras formações nessas áreas assim mais holísticas, de xamanismo, terapeuta de renascimento, e gosto muito de trabalhar essas questões de relacionamento, né, que começou a partir de uma dor pessoal por conta do divórcio. E isso me fez me interessar bastante, né, acerca dessas questões sobre relacionamento. E percebi também de que, através dos relacionamentos, também é uma forma da gente vivenciar a espiritualidade, de nos desenvolvermos como seres humanos, porque o outro nos oferece um contraste, né, um desafio. Isso. E se relacionar com a gente mesmo já é um grande desafio. Imagine com outras pessoas, né? Então, é desse lugar que a gente vai estar conversando aqui um pouquinho, né? E eu percebo muito também através do consultório, atendendo principalmente homens, de que hoje os homens estão muito confusos, tanto homens quanto mulheres, a respeito de qual é o papel deles no mundo contemporâneo, porque está tudo muito bagunçado, né? Sim, Os homens estão perdidos a respeito do que agora é ser homem, as mulheres também estão perdidas a respeito do que é ser mulher, e talvez a conversa tentar desmistificar um pouquinho isso, né, dessa separação, essa cisão que a gente criou, né, entre homens e mulheres, né, que o pessoal fala, né, brinca, né, de que
os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus, né? Então, talvez até o final, né, Isso, meu Deus, quem vai desvendar isso pra gente? Rodrigo, eu sempre costumo comentar, né, que especialmente nesse momento em que as pessoas estão vivendo as relações de uma forma um pouco mais superficiais, mais líquidas, algumas pessoas têm assim, uma dificuldade de se jogar para um relacionamento estável, existe uma mentalidade de pensar assim, eu só estou curtindo a vida se eu estiver sozinho. Dentro desse aspecto todo, as pessoas se perderam muito nisso aí de como que eu me coloco para a vida, qual que é o meu papel nisso tudo. E é o que você falou, homens e mulheres. E eu costumo sempre dizer para as pessoas que eu acompanho que existem aspectos a nosso respeito que a gente só enxerga na relação com o outro. E são aspectos que a gente não enxerga a nosso respeito estando sozinhos. Não é verdade? Oi, Angélica, que bom você aqui! É isso mesmo. E acho que como a gente vai falar sobre coisas simbólicas, né, isso de sagrado masculino, sagrado feminino, que vai ser a proposta que você vai trazer amanhã, é interessante talvez falar um pouquinho a respeito do que é arquétipo, né, de uma forma muito rápida. Então, o Jung, ele era um estudioso, né? O Jung foi o criador da psicologia analítica, ou psicologia profunda, que foi apelidada de psicologia junguiana, no nome dele. É muito comum, né, de a gente chamar, às vezes, uma abordagem pelo nome do, vamos assim dizer, né, do criador dessa abordagem. E na psicologia a gente tem essa riqueza, né, do fato de que a gente tem diferentes abordagens filosóficas de pensamento, e algumas, às vezes, até contraditória, porque o ser humano é um ser muito contraditório, né? E tanto ser homem quanto ser mulher é algo contraditório também, é paradoxal. E um fala a respeito de arquétipos, então é importante para quem está nos vendo, né? Primeira vez que a gente vai falar desses termos, né? Que tudo isso é a nível de símbolos, é um universo que o Jung criou e que eu acho super rico. Então, assim, o nosso inconsciente, né? Então, vamos assim, um passo básico quando a gente fala em psicologia é a crença de que existe um inconsciente, existem aspectos nossos que não são desconhecidos. E o Jung, ele fala que essa linguagem nossa do inconsciente é uma linguagem simbólica, onírica. Então, todos nós temos a experiência de dormir e ter sonhos. Então, alguns lembram, outros não, mas todos já sonharam alguma vez e lembram de um sonho. E no sonho a gente faz as coisas mais loucas, né? Às vezes a gente voa, né? A gente se transforma em animais. E ele chamou isso tudo, né? Todas essas coisas que acontecem conosco no nosso inconsciente, ele chamou de arquétipo. Esse termo arquétipo vem do grego, do tempo dos pré-socráticos, que eles estavam em busca, né, de qual seria a substância primordial que originou o universo. Então, cada um deles, né, estavam em busca dessa substância, eles chamaram de arte, né, que é da onde deriva o termo arquétipo. Então, arte é a ideia de substância primordial. Jung pegou emprestado esse termo da filosofia e cunhou, então, o tipo primordial, né, o arquétipo. Então, o arquétipo seria assim, algo da mesma forma como a gente transmite genes, esses arquétipos seria algo, vamos assim dizer, que todos nós nascemos aparelhados no nosso inconsciente com, vamos assim dizer, né, um substrato ancestral que influencia quem somos, né, num determinado sentido. Então, por exemplo, a mitologia, quando a gente fala, por exemplo, em deuses, em divindades, a gente pode entender tudo isso como aspectos da nossa personalidade, que estão dentro de nós, como arquétipos. Não de dizer que eles existem, né, de uma forma concreta em algum lugar. Talvez existir, não sei. Né? Mas vamos aqui falar desse termo de arquétipo. Então, eles estão conosco nesse sentido de viver dentro de nós, de nos animar dessa forma. A diferença é que, assim, vamos supor, né? Então, se a gente falar, por exemplo, em Eros, né? Que é o deus do amor. Então, Eros, ele sempre vai ser Eros, ele nunca vai mudar. Então, esse aspecto, né, é um arquétipo. Então, essa função do Eros de se apaixonar é arquetípico. Todos nós nos apaixonamos, amamos, nos identificamos com uma pessoa. E isso é uma experiência que todos nós passamos. Então,
os gregos, né, anterior à filosofia, se acreditava que existia uma divindade para cada situação. Então, isso a gente chama de Sim, arquétipos. A diferença é arquétipo. que nós, seres humanos, nós não somos puros no sentido de que somos só uma coisa. Nós carregamos vários arquétipos dentro de nós. Então, quando a gente fala em Isso. arquétipo, a gente está falando de uma força primordial humana, de uma forma de se comportar que nos influencia. Então, dito isso, né, a gente agora pode adentrar, né? Então, Sim. muito do que a gente entende do que é homem e do que é mulher também é arquetípico. Sim. Então, quando a gente, por exemplo, a gente fala em homem, né, somente algo que está ainda bastante arraigado, a gente fala no homem naquele sentido de ser líder, de ser ativo, de ser Aham. forte, de ser Forte. guerreiro, de ser provedor, de correr atrás dos objetivos. Então, quando a Aham. gente fala, né, em homem, muitas vezes o que vem ao nosso, vamos assim dizer, né, no entendimento Da cultural, mente, né? A é mente isso, comum. né? Aham. Tanto que, assim, no passado, né, que a gente pode falar aí numa cultura patriarcal, eram os homens que iam para a guerra, eram os homens Sim. que faziam parte de um exército, cabia aos homens, né, proteger a sua família, serem o provedor Sim. do lar. Os homens, ainda num aspecto tribal, anterior à civilização, geralmente eram os homens que iam caçar, que Sim. arriscavam a vida, né, para trazer mantimentos para O casa. alimento. Sim. Uhum. Isso, é claro, né? Então, assim, não é dizer que, por exemplo, não existiam mulheres que caçavam. Não quer dizer que não existiam mulheres que, na antiguidade, que Guerreiras. eram responsáveis por trazer as coisas para o lar. Mas vamos assim dizer, culturalmente, isso era uma responsabilidade do homem. Sim. Uhum. Quando começou o feminismo aí, por volta principalmente que isso, os direitos femininos, né, do feminino, começou a se Sim. acentuar bastante na década de 60, por direitos iguais. Essa separação entre homem e mulher começou a ficar muito mais tênue. Começou a Sim. ficar. Então, hoje nós temos mulheres que são chefes de família, que são as provedoras do Isso. lar, mulheres que tiveram uma gestação solo, que criam seus filhos sozinhas, que são mulheres Aham. fortes. Então, o que vem então a ser homem, né? Qual é o papel do homem na contemporaneidade que esses papéis estão mudando? E antes da gente entrar nisso, né, vamos entender Sim. a respeito de que, assim, no início, no matriarcado, de quando a divindade que era cultuada era a deusa, era uma mãe, Adeus. Sim. né, esses aspectos de masculino, eles eram muito diferentes. Sim. Não é Com dizer que não certeza. existiam homens e mulheres, mas esses papéis, eles começam a surgir a partir dessa transição do matriarcado para o patriarcado. Porque a Sim. participação da mulher numa cultura matriarcal, a divisão de papéis sociais, ela não era tão fixa como é hoje na nossa, como era, né, quando começou a ideia da civilização a partir do patriarcado, de quando a gente Sim, começou porque, a até porque abandonar a ideia de uma cultura tribal. sim, porque o Pode falar. matriarcado ele está muito relacionado com a cooperação, com essa coisa da cooperação, né? Então, tudo em função do bem-estar da tribo, tudo em função, vamos dizer, né? Até a questão da educação das crianças, por exemplo, não era a função daquele pai ou daquela mãe, era uma função da tribo, sempre nesse sentido de cooperação. Então, nesse aspecto, não tem uma coisa forte de o líder e o subordinado. Estamos juntos, meio que de mãos dadas, em cooperação em favor do crescimento dessa comunidade, dessas pessoas, do bem-estar de todo mundo aqui. Então, isso se manifestava de uma forma diferente, né? Sim, exatamente. E, vamos assim dizer, no início, essa divindade que era cultuada, que era a deusa, ela representava tanto o sol contra a lua. Ela Aham, representava a totalidade de todas as coisas. Ela era sim, plena, ela era todas as coisas.
E quando a gente fala em feminismo, em feminino e masculino, do que a gente fala dessas energias, é importante que a gente não tome isso ao pé da letra, que a gente está falando de gênero. Sim, com Porque certeza. existe essa confusão, né? Então, de energia masculina, energia feminina, tudo isso são apenas nomes que nós damos para entender alguns processos, porque não existe somente hoje no contemporâneo, não existe essa diferenciação. Se a gente fala, por exemplo, em termos genéticos, da nossa constituição humana, a gente tem que falar em humanidade, porque todos nós, Porque tanto existe uma homens quanto diversidade mulheres, hoje de contextos que estão se apresentando com as pessoas se manifestando sexualmente em gêneros e opções e tudo isso de uma forma como nunca houve antes, né? exatamente, e a gente fala em hormônios masculinos e hormônios femininos. Mas a gente nem deveria falar hormônio masculino ou hormônio feminino, porque isso está presente tanto nos homens quanto nas mulheres. O que diferencia de se eu vou me tornar homem ou se eu vou me tornar mulher é a quantidade de hormônios de um e de outro que, durante o momento de gestação, eu fui exposto. E que aí eu vou nascer, né, sobre um determinado gênero. E essa condição de gênero, né, que hoje as pessoas chamam de ideologia de gênero, né, então, hoje as pessoas podem escolher, né, serem o que elas quiserem. Então, essas energias, vamos assim dizer, né, eu gosto muito no taoísmo que a gente fala no yin e no yang, que a gente coloca qualidades para um e para outro, e a gente não precisa ficar, né, nessa coisa. Então, é masculino, é feminino, então vamos falar de energia yang, energia yin, então, energia yang, uma energia mais forte, mais dura, a energia yin, uma energia mais de receptividade, de suavidade, e essas duas energias, elas se encontram e formam o tal, né? Onde elas estão num círculo, que é uma unidade, elas não estão separadas, elas estão juntas. É que a nossa mente, ela fragmenta as coisas para ela entender, mas as coisas não são separadas. E é por isso que a gente cria, né, toda essa divisão, porque essa divisão, ela acaba sendo muito cultural. Eu gosto muito de uma frase, né, da Simone de Beauvoir, que é uma filósofa existencialista, que ela diz assim, né, que isso também vale para os homens, que ninguém nasce mulher, mas se torna uma. Ou seja, né, nós nascemos humanos, na verdade. Essas questões de gênero é algo que nós vamos culturalmente sendo educados para se comportar de uma ou de outra forma. E a gente percebe o mesmo, né? Então, por exemplo, eu costumava participar da brincadeira das meninas com boneco do Rambo, ou com boneco do Falcon, né? Então, assim, o que era, né? Era um soldado, eu brincava de o carrinho da Barbie, né, Rodrigo? E a gente tinha o carro da Barbie, né? O carro da Barbie. E aí as brincadeiras se cruzavam. A gente tinha a She-Ra, né? A She-Ra, que era a nossa guerreira, que estava lá com a espada, junto com o He-Man e tal. A gente tinha o nosso lado guerreiro também, tentando se colocar, né? Exatamente. E aí o que a gente percebe? De que o quê? Tanto mulheres quanto homens, ou melhor, vamos assim dizer, meninas e meninos, brincam com o quê? Com bonecos. A diferença é que os meninos a gente vai disfarçar os bonecos de... vão ser guerreiros, vão ser soldados, e ao passo que meninas vão ser Barbies, vão ser uma série de coisas, mas que mal que há de meninos brincarem com bonecas e meninas brincarem com bonecos? Nenhum. Isso não torna alguém homem ou torna alguém mulher. Então, hoje, ainda bem, a gente está no século XXI e essas coisas estão se desconstruindo. Porém, ainda existe, né, uma transição de paradigmas, porque nem todos os homens ainda se comportam dessa maneira, enxergam dessa maneira, né? Então, o patriarcado ele não é bom nem para homens e nem para mulheres. Porque... eu acho que dentro disso que você... dentro disso que você está falando, é legal a gente abordar essa questão de como tudo isso parece bem inofensivo, mas a gente não está falando aqui, gente, de um lugar de dizer assim, a gente não concorda ou, com esse negócio de menino veste azul, menina veste rosa. Não é essa a questão. A questão é quando você taxa o papel que alguém tem que exercer na sociedade ou o que a pessoa
tem que ser, ou seja, tudo que é tem que ser, tem que fazer, é extremamente pesado. Porque às vezes a gente não se coloca para a vida daquela forma. E isso traz pesos, e aí todas as neuroses e traumas e crises e coisas que a gente vai lidar depois lá dentro dos consultórios da vida, né? Quando as pessoas não conseguem se ver da forma como elas são meio que obrigadas e se ver. Mel Falcão, me perdoa, pelo amor de Deus, na hora que eu comecei o vídeo aqui eu não coloquei o título. Nós estamos aqui sem nome, Rô. A gente está falando Sagrado sobre masculino, né? E os sagrado masculino, ciclos solares. ciclos solares. Desculpa, gente. E eu não sei se dá para colocar agora, acho que não dá mais, né? Que horror. Fiz tudo errado aqui, gente. Pode Tá errado. Bom, mas eu não sei como é. Isso, Dani, valeu, amor. Eu tinha que ter colocado na hora de começar o vídeo. Esqueci de colocar. Absurdo. Me perdoe. essa coisa do sol, né, ela começa, então, quando a gente tem essa transição, principalmente para o patriarcado, começa a associação de uma divindade principal que se trata do sol. E essa divindade, ela começa a ser associada com o masculino. Então, como eu falei, antes o universo todo era uma mulher, né? Era o feminino, né? Nos valores do feminino, a deusa. Ela representava a totalidade de todas as coisas, porque ela gestou o universo, né? Ela é o próprio planeta, o próprio universo, as estrelas, ela é tudo. Quando a gente sai do matriarcado, né? Então, o que era o matriarcado? Era o culto a uma divindade feminina. E não que não existisse guerras ou que não existisse pessoas violentas. Essas coisas, evidentemente, existiam também. Sim. O que acontece no patriarcado, que começa a haver uma certa ruptura, no sentido de que agora a gente passa a cultuar divindades também masculinas, começa a haver uma ideia, né, de culto ao sol, né, então que se torna a identidade de um Deus, né, o sol se torna algo que é sagrado, que é divino, que é o principal. E a jornada, por exemplo, que o Joseph Campbell, né, que é um mitólogo, que ele fala bastante a respeito da jornada do herói, a gente pode associar também a jornada do herói, né, com o caminho que o sol percorre, né, aliás, né, o caminho que a Terra percorre em volta do Sol, né, porque na realidade não é o Sol que percorre a Terra, né, e sim a Terra que percorre o Sol. Mas na antiguidade se acreditava o contrário, né, que era o Sol que percorria, né. Então, o que os antigos acreditavam? Que existia, né, todos os dias existia uma batalha entre a luz e as sombras, entre o Sol, né, em relação à noite, às trevas. Então, a jornada do herói, ela está baseada nessa ideia do sol, né, do sol como o astro, né, ele vai passar por um período de morte e renascimento, e que a gente percebe esse rito solar em diferentes divindades, né, do Egito, da Grécia, em várias partes do mundo, tem essa mesma temática, né, de deuses que morrem e renascem. Também, aí eu não vou entrar aqui em religião, mas a gente tem essa temática também dentro do cristianismo, né, que é uma religião forte, né, que acaba trazendo bastante, né, de aspectos culturais, de comportamento que guia civilizações, que tem uma grande penetração. As civilizações, Então o Sol tem esse caminho que ele percorria no céu, e que os antigos olhavam, e quando chegava a noite, eles ficavam preocupados se haveria amanhã. As crianças, por exemplo, quando chega a noite, é o momento em que elas têm medo, instintivamente ou arquetipicamente, é o momento que elas acreditam, né? Então, por que uma criança tem tanta dificuldade, muitas vezes, de dormir? Porque elas acreditam, até uma determinada idade, de que se elas dormirem, o mundo acaba, o mundo termina. E isso é muito arquetípico. Esse pensamento mágico, a gente, às vezes, até a gente dá risada das crianças, dessas coisas, mas a realidade é que tanto esse pensamento mágico quanto o nosso pensamento racional, eles estão dentro de nós.
Porque hoje a gente substitui a crença em Deus ou deuses pela ciência. Então é a Sim, mesma coisa. Nós somos sim, biologicamente programados para acreditar em alguma coisa, a isso. devotar a nossa atenção para alguma coisa que seja maior, que seja transcendente. Então a gente substitui isso pelo relacionamento, por dinheiro, pela ciência, ou por Isso. Deus, enfim. Nós estamos Nossas o tempo pequenas todo querendo muletas. acreditar em alguma Nossas coisa. muletas. É. Oi? Nossas muletas, né? A gente fica meio se escorando nessas coisas para dar base pra gente. É uma necessidade, né, que a gente tem de criar mapas de realidade para que a gente possa navegar. Igual os Sim, navegadores percebiam que as estrelas eram sempre as mesmas e eles criaram o quê, né? Um mapa do céu, porque eles percebiam que sim, as estrelas não mudavam, que elas eram perenes, né? Pelo menos do ponto de vista humano, as estrelas são confiáveis porque vai demorar muito tempo até que uma estrela desapareça do céu. E quando ela sim, é. desaparece, a luz dela continua emitindo brilho por muito tempo. Que a gente sabe hoje, né, pela teoria do Einstein, de relatividade e todas essas coisas, de que a luz demora um tempinho para chegar aqui na Terra. Sim, Mas essa questão, né, de que a gente constrói esses mapas para que a gente possa o quê, né, navegar pelo nosso universo também interior. E foi essa a proposta do Jung, né, ao criar a psicologia junguiana, que sim. nos ajuda, por exemplo, na interpretação de sonhos, onde existe um universo onírico sobre nós, do que está acontecendo conosco, e aí a gente começa a identificar isso, né, a Aham, partir dos nossos sonhos, onde todos os elementos do sonho somos nós. As isso. religiões, os mitos, tudo isso a gente pode entender como um grande sonho também coletivo. Eu não estou aqui Sim. dizendo que essas coisas não A crença sejam não é falsa. verdadeiras. Sim, Elas são de uma sim. outra ordem, de uma ordem que são, é complementar, né? Como eu falei, nós temos tanto o pensamento mágico quanto o pensamento racional que transitam entre nós e fazem parte. É a mesma coisa que eu Sim. falei, não existe separação entre masculino e feminino. Isso é a nossa mente que fragmenta. Então, tanto o mágico quanto o racional fazem parte, estão unidos, e eu Numa extirpar coisa um só. do outro, né? A nossa vida se torna muito pobre. Não tem Aham. como alguém ser 100% racional, porque não existe, né? A pessoa que fala, eu só acredito na ciência, aquele cientista que é convicto, que, por exemplo, ele se coloca como ateu e defende a ciência como tal. Ele só está substituindo uma Aham. crença, é a mesma coisa, é o mesmo mapa. Então não tem como Sim. fugir desse tipo de matrix. Mas Ou seja, tá voltando para tudo essa no mesmo questão, lugar. né? É tudo Tudo no no mesmo mesmo lugar. barco. Exatamente. Rô, Voltando para essa questão. Oi. fala um pouquinho pra gente, assim, essa coisa da figura do homem em relação ao sol, porque assim, a gente até andou falando alguma coisa aqui já sobre os ciclos das mulheres. Amanhã a gente está com a Dani Carminati aqui, que também é psicóloga maravilhosa, e a gente vai estar falando sobre o ciclo, a mulher, né, e o feminino sagrado e os ciclos da lua em relação à mulher, isso é muito legal. A gente falou um pouquinho sobre os arquétipos da deusa, né, na sexta-feira numa outra live, em relação à mulher, ou seja, a donzela, a mãe, a feiticeira e a anciã. E assim, a gente sempre ouve isso, né? Que a mulher é a lua, que é cíclica, que tá sempre mudando e tudo mais. É, a Dani, ai, bonitinha, já tava fazendo coraçãozinho. E a gente tem essa figura de que o homem é o sol, uma coisa mais estável. Traz um pouquinho disso pra gente entender essa coisa até de que tem um certo ciclo, de certa forma também, porque o sol, né, ele anda também conforme as estações, enfim, não sei. Traz um pouquinho pra gente essa realidade aí do homem com o sol, pode ser? Como eu estava É que eu falando, tô né, primeiro. quando a gente fez essa transição para o patriarcado, a primeira entidade que a gente começou a cultuar foi o Sol. A gente começou a Sim, ver no Sol uma entidade, né, uma figura, e isso nos levou, aos poucos, para uma ideia monoteísta, né, de um Deus único. Então, sim. começou com esse culto ao Sol, como uma divindade muito, muito forte, e esse Deus que morre e que renasce a cada dia. Então, isso Sim. foi sendo, né, uma ideia de masculino. Ao passo que o feminino, como ela gera vida, como ela é Aham. o útero, ela é como uma caverna, ela é um lugar escuro.
né? Ela é útero, sim. ela gesta a vida. É um lugar de mistério, porque até o patriarcado, quando a gente estava no matriarcado, a forma como as mulheres geravam as crianças era um grande mistério. Porque Sim. as relações também tribais, elas também não eram exclusivas, porque não existia uma ideia também de preocupação com Monogamia. relação a quem era o pai. A gente sabia quem era a mãe, mas não quem era o pai. Porque a criança Sim. pertencia à tribo, então a A tribo. criança era filha Isso. de toda a tribo. Então, quando a gente Sim. transita para o patriarcado, que começa a ideia de propriedade privada, agricultura, Ah, pecuária, a gente começa a cultuar o sol como um símbolo de força do masculino, solar. O que é científico que a gente sabe é que, por exemplo, os homens têm uma maior concentração de testosterona pela parte da manhã, ao passo que as olha. mulheres têm uma grande concentração de estrogênio à noite. É por isso que muitas vezes os homens são mais dispostos ao sexo durante o dia e as mulheres mais dispostas à noite. Então a natureza é muito perfeita porque ela fez com que a gente tivesse que se ajustar, né? Então, Tivesse aquele que. papo da mulherada de falar que quando tá com dor de cabeça, que tá com preguiça, é papo mesmo, porque na verdade tá todo mundo lá gritando, elas só não querem fazer com aquele homem que tá ali de certo, então, é isso? Talvez não seja Tá bem assim, enrolando? porque infelizmente ainda é a questão da nossa vida moderna, né? Então as mulheres Isso, acumulam muitos é. papéis que a gente pode estar falando sobre isso, né? De que Com agora está certeza. entrando essa ideia, né, de que os homens também cuidam das crianças. Eu troquei muita fralda do meu filho, levar ele para a escola, buscá-lo, trocá-lo. Ele fica comigo de final de semana e eu faço comida para ele. Não coisas muito elaboradas, mas hoje não existe Sei. mais, O não miojo, existe né, mais Rô? O isso, miojo, né, uma de salsicha isso é do homem, cozinha. isso é da mulher. Sei. Oi? O miojo, uma salsicha rola, né? De vez em quando, um pão com requeijão. É, entendi. Exatamente. Então, assim, é, e aí a gente percebe que o quê, né? Então, esses homens que, não dá para a gente generalizar, mas esses papéis, eles vêm se diluindo. Mas na antiguidade, essa questão de associar o homem ao sol, ao dia, à luz, vem dessa ideia da força do sol, do solar. Ao passo que o feminino vem desse lugar do mistério, da lua, da magia, de gestar Sim. a vida, de gerar, de conceber algo que as pessoas não entendiam muito bem de como que isso era feito. Existiam rituais, né? Existiam os chamados festivais de colheita, né? Que Aham. na, aonde havia, né? Quando a gente cultuava ainda vários deuses que foram apelidados de paganismo. Hoje existe o Sim. neopaganismo de algumas tradições, como por exemplo a Wicca, que se baseia, por exemplo, na cultura celta, que Sim. são rituais xamanistas, que buscam, né, resgatar um pouco desse conhecimento ancestral, que era essa reunião, né, do culto do Uhum. sol com a lua, né, o encontro desses dois astros, né, do masculino com o feminino, para a fertilização da terra. Então é feito muitos cultos, né, simbólicos, onde, por exemplo, eu tenho um punhal que é chamado de atame e tenho o Sim. cálice que simboliza o feminino. Então, o punhal, o atame simbolizando o falo e o cálice, né, simbolizando a questão da vida, do útero, e esse encontro para fertilizar a terra, porque esses povos antigos acreditavam que o quê? De que precisava realizar um casamento sagrado entre o homem e a mulher, representando um deus e uma deusa, para que isso pudesse trazer prosperidade para a terra, porque naquele tempo, como que a gente Sim. dividia o tempo? A gente dividia através do plantio, da colheita, então a gente se Sim. baseava, né, no tempo de semear e o tempo de colheita. Então eram feitos grandes Uhum. festivais, e todos nós, né, hoje na vida moderna, a gente perdeu muito desse contato com esses ritos Sim. antigos, com esses ciclos, e essa vida moderna que a gente está levando é muito recente na história do nosso psiquismo. Não é assim do dia Sim. para a noite que a gente se acostuma a levar vidas robotizadas como a gente está levando hoje na sociedade.
E é por isso que, por Sim. expor, né, esses filmes de heróis têm tanto apelo. Porque eles são um Aham. lugar, né, de retorno para as nossas origens de culto a diferentes divindades. A gente percebe que, Sim. por exemplo, no cristianismo, né, isso mais presente no catolicismo, que é, né, o lugar dos santos, né? Então, os santos têm determinados papéis. Mas aí a gente vê, né, essa questão do patriarcado, onde é o quê, né? É função do santo, né? Então tem, por exemplo, o Santo Antônio, né, o santo casamenteiro, né, fazendo o papel do antigo Eros, né, da Grécia. Então a gente vai o Exatamente. quê, né? Cada vez mais, né, conforme a sociedade vai avançando, as divindades femininas vão sendo de lado, deixadas de lado, e as divindades masculinas vão prosperando. Isso está presente na mitologia, né, onde, por exemplo, na mitologia grega, Apolo, ele mata, né, a grande mãe, a grande mãe era vista como uma serpente, a Piton, que é de onde vem a ideia de pitonisa, que são sacerdotisas de Piton, que é essa grande mãe, né? E Sim. Apolo mata essa grande mãe e coloca para si algo que era do feminino, que é a profecia. E ele se Aham. apropria disso. Então, aí a gente vê o quê? Simbolicamente, né? Uma transição de patriarcado para uma, aliás, do Do matriarcado para o matriarcado. patriarcado. De Apolo Aham. está se apropriando o quê, né? De algo que era do feminino, que é a profecia, mas ele faz isso através de quem? Das mulheres. Então, as mulheres fazem, que são as oraculistas, são as sacerdotisas, elas estão a serviço do deus Apolo. Então, elas assopram para os homens que vão se consultar com os oráculos esse lugar, né, de profecia. Então a gente vê aqui, né, o masculino se apropriando de algo que era do feminino antigo. E cada vez Sim. mais as coisas vão evoluindo e o feminino vai sendo esquecido, vai sendo deixado de lado, a natureza vai sendo vista como uma coisa, ela vai perdendo sua sacralidade, e a gente vai chegando, né, onde nós estamos hoje, que é a proposta da gente voltar para a ideia de um cultivo de uma sociedade de parceria. Sim. E aí aqui E, entra, né, Rô, movimentos. Uhum, pode falar. sim. E Rodrigo, assim, e fala um pouquinho pra gente, assim, como que isso afeta os homens hoje? Quer dizer, ah, isso tudo que a gente vê. Porque, assim, a gente tem uma luta muito forte hoje pela posição da mulher. E eu não estou falando aqui, com essa pergunta, não estou trazendo assim, porque a questão do direito da mulher de igualdade é uma luta eterna que tem que ser mantida. Enquanto houver necessidade de se lutar por isso, essa luta tem que existir. Então, assim, de direitos iguais e todos os aspectos que a luta pelo direito da mulher envolve, né? E quaisquer outros que ela venha envolver, caso hajam outras necessidades, e quaisquer que ela já envolveu e que não sejam mais necessários hoje. Então, essa luta, ela não tem nem discussão. Ela é o que ela é e tem que ser. Agora, Uhum. a mulher se coloca. A coisa do patriarcado afetou a mulher, né? Claro, e é dessa luta que a gente está falando aqui, mas ela afeta o homem também, porque existe uma impressão de que, como é o patriarcado e o homem que está ali na liderança e tudo mais, dá a impressão que, nossa, assim, os homens estão numa super boa e as mulheres que estão se ferrando porque é patriarcado. E no fim das contas, quando a gente começa a avaliar o patriarcado, a gente começa a ver que não, que na verdade todo mundo se ferrou com essa história. Né? Que o homem, é aquilo que você falou no começo, também não sabe mais o lugar dele e está extremamente sobrecarregado, agora sobrecarregado por não saber o lugar dele e sobrecarregado pelas coisas que o tal patriarcado exige e espera do homem, né? Dá pra gente, sei lá, falar um pouquinho sobre isso? Sim, claro. É, então vamos lá, né? Então, assim, a começar, eu falo muito dos gregos, que é porque é onde eu conheço mais da cultura Sim. e que também é berço da civilização ocidental. Então vamos lá, vamos pensar, por exemplo, os espartanos, do que acontecia. Eles eram Aham. soldados de elite, né? Tanto que tem aquele filme, né, que é baseado numa história real, que são os 300 de Esparta, que são soldados aí casca grossa, de alta elite, que seguraram por muito tempo, né, a invasão persa
na Grécia, né? Durante Sim, sim. Tudo muito o estreito bonito de ali se ver, né? do Peloponeso, né? Então, assim, o homem, né? Os homens espartanos, quando eles eram crianças, eles eram afastados das suas mães e eles Uhum. eram treinados para se tornarem soldados de elite e assassinos. Então, um dos ritos de passagem dos espartanos, quando ainda crianças, era de eles assassinarem um escravo, assassinarem alguém, assassinarem uma pessoa. Isso os Sim. colocaria dentro do mundo masculino. Qual que era a Aham. intenção daquilo? De tirar a sensibilidade deles. E por isso que eles eram afastados das suas mães. Para se Aham. tornarem pessoas rudes, pessoas que, quando estivessem no campo de batalha, não titubeassem em matar pessoas. Sim. Então, esse já é Para um trazer uma exemplo, né, de frieza. como, Trazer uma frieza. né, Afastar de tudo aquilo que era de afeto, né? exatamente, e isso foi sendo diluído tal, que se tornou somente uma coisa de homens, hoje, por exemplo, ainda cada vez menos presente, mas ainda presente, de que homens não podem chorar, homens têm que ser fortes, homens têm que ser Aham. provedores. Eu, no momento em que pré-divórcio, em que eu me vi desempregado, em plena crise econômica, eu me vi muito vulnerável dentro da minha masculinidade, porque até então a minha ex-esposa também trabalhava, mas de repente ela assumiu a posição de ser provedora do lar. Até então o meu Sim. salário era o maior e eu me senti diminuído naquele papel dentro daquela família, né? Daquele Sim. núcleo. Então eu me vi muito vulnerável, mas tudo isso é porque, por mais sensível que eu possa ser, o que eu seja, existe também um lugar meu dentro de mim, de que recebeu de alguma forma toda essa herança do que é ser homem, Uhum. do que é ser masculino, de que me afetava. Ainda me afeta. Aham. Muitas vezes eu me vejo também ainda tendo que desconstruir essa masculinidade tóxica que nos é transmitida, de que Sim. tem que ser Sim. fodástico, se você está numa relação com alguém, você não pode broxar, você tem que estar Isso. pronto para transar a qualquer hora, você não pode dizer não. Então, esse lugar hoje do homem contemporâneo, que ainda continua, né, muito difícil, e que às vezes as próprias mulheres acabam, vamos assim dizer, né, exigindo que os homens se comportem dessa forma, né, de Não, que os é homens têm uma que ser garanhões. exatamente. Isso afetou todo mundo. Então, essa é uma discussão muito interessante, porque assim, parece que existe uma coisa, volto a dizer, de que nossos homens saíram por cima, mas não todo mundo sai perdendo com essa realidade. Onde fica todo um exigindo do outro coisas que não são humanamente normais ou possíveis. A prima de uma amiga minha, a prima de uma amiga minha vive nessa situação, assim, né? Ela trabalha e nesse momento o marido não está trabalhando e ele fica em casa com as crianças. Aliás, eu tenho várias primas de uma amiga minha que escolheram isso como estilo de vida. Isso funcionou demais para a família deles. Mas existe uma coisa, às vezes, de quem olha de fora, tipo assim, nossa, a mulher está trabalhando e o cara fica em casa. E tudo isso, é muito interessante essa discussão, porque tudo isso foi colocado na nossa cabeça com tantas, com toda essa coisa histórica, com essa coisa dos arquétipos, inclusive, né? É uma desconstrução, né? Desde que a gente saiu da tribo e deixou de ser tribal, né? De estar ali, em volta da fogueira e cultuando o matriarcado, a mãe, enfim. A gente foi imergindo nessa realidade e hoje é uma coisa para desconstruir, que a gente já tem um começo, a gente já tem uma coisa muito boa acontecendo, um movimento muito bom acontecendo. Mas aqueles que estão se movendo nessa direção, não é? Eles às vezes sofrem os olhares, eles sofrem os preconceitos, como sofrem tantos envolvidos em quaisquer que sejam comportamentos de quebra de padrões enfim, né, da sociedade. Mas é muito bonito ver esse movimento, onde as pessoas começam a se perceber como casais, como seres ou como famílias e criando seus filhos nessa nova realidade,
onde nós somos iguais e a gente vai fazer aqui dentro desse relacionamento, desse contrato, dessa família, aquilo que é bom para esta família e não o que foi imposto ou dito que seria certo. E assim, uma outra coisa que eu percebo também é o fato das relações serem de menos compromisso, de menos comprometimento hoje, atenua essa realidade toda. Porque a gente fica pensando às vezes, pô, você vai sair com o cara uma noite só, né? E você não sabe se você vai sair com ele de novo. Aí o cara vai broxar na única noite que ele vai ficar com você? Não pode. Porque vai que seja aquela única noite, ele não vai te ligar depois. Então ele tem que, ó, tá lá firmeza. Então, aí a gente não percebe que existe toda uma construção crescendo ao redor de uma coisa que começou com essa coisa toda do patriarcado e né, de colocar essa figura em cima do homem e, ao mesmo tempo, a forma como a mulher é vista e tudo mais. Então, assim... não, de maneira nenhuma, que daí porque a gente vai sair uma noite só, a gente tem que exigir que o cara não broche a coisa. Não é disso que eu tô dizendo. Mas isso tudo só vai atenuando, só vai afirmando. Então, e o peso vai ficando enorme e gigantesco. Então, assim, é muito triste ver esse movimento, ao mesmo tempo que também é um chamado, né, para cada um de nós aqui, que a gente comece uma mudança nesse aspecto, né? Com as nossas conversas, com as nossas escolhas, e enfim, com tudo isso, né? Sim, e hoje existem alguns movimentos modernos, como, por exemplo, os Guerreiros do Coração, que é através da Unipaz, é um movimento baseado na psicologia profunda de Jung, em resgate também de alguns ritos ancestrais, tem uma proposta também de xamanismo tribal, de reunir também homens, né, e eu também trabalho com essas coisas, de promover círculos de diálogo, de sagrado masculino, onde o que existe, né, da mesma forma como existe a sororidade, né, que é a cooperação entre mulheres, existia essa cooperação também masculina e uma roda de conversa para você falar das questões que são as mesmas das mulheres, né, sobre casamento, filhos, o papel de pai, o papel de filho, de irmão, o papel profissional, com poder falar, né? Tem até um documentário também, né? Me esqueci o nome, acho que é alguma coisa dos homens, o segredo dos homens. Documentário, como chama aquele documentário dos homens? O Silêncio dos Homens. Porque os meninos são fãs desse documentário. Né? Então, é muito legal. Nessa linha. Eu participei, a gente fez no final, né, que a gente, das rodas de diálogo, a gente participou de alguns rituais. Dentro desse movimento do sagrado feminino, vem se estruturando também, por sua vez, o sagrado masculino, onde os homens também, para se compreenderem, eles também precisam estudar sobre o feminino, estudar sobre essa herança do matriarcado. Então, assim, uma das coisas que precisa ficar muito claro, de que, assim, matriarcado nunca se tratou de mulheres no comando, mulheres agredindo homens, ou mulheres diminuindo os homens. Nem obrigatoriamente de religião. Tem que ter uma deusa, não pode ser Deus. Não é essa a questão. É só um nome que os antropólogos deram para diferenciar a ideia de que o culto central era no feminino, ao passo que no patriarcado o culto central é no masculino. Porém, o que se sabe que sociedades, como que os antropólogos sabem disso? Estudando algumas sociedades tribais que ainda têm o quê, né? Mulheres que, de alguma forma, estão em algum tipo de papel de liderança, e o que se percebe é que os homens nessas sociedades que são matriarcais, tribais, que ainda restam poucas na humanidade, ela é melhor que os homens. Sim. Como até, né, entrando aqui em polêmica, o fato de que nessa sociedade os homens podem ter, inclusive, mais mulheres, por exemplo, e as mulheres mais homens, porque as relações são mais livres, são mais abertas, né? Então, essas ideias de posse, de exclusividade, tudo isso são heranças patriarcais, né? Onde tudo isso foi nos guiado para nos comportarmos de uma que a gente chama de uma mononormatividade.
Isso. Então, É um controle. isso É um não é bom para controle ninguém. sobre a mulher, é um controle sobre a mulher e é um controle sobre o homem também, de certa forma, no sentido de ter que ser, de ter que fazer, de ter que ter, e de não poder se sentir, não poder ser livre para muitos aspectos também, né? Então é um controle, uma prisão para todo mundo, na verdade. Hoje, né, da mesma forma como as mulheres, por exemplo, plantam a lua, que Sim. eu acho que vocês vão falar um pouquinho sobre isso amanhã, né? Sobre você um ritual onde você a menstruação, né? O seu sangue, você devolve para a Mãe Terra e isso está cheio de nutrientes para a vegetação. Você agora tem tido cultos, né? De solar, onde os homens oferecem o seu esperma também para a Mãe Terra na mudança das estações. Então, o período melhor para os homens solar é o momento que o Sol está mais próximo, que é a primavera e o verão, e o tempo o momento mais reflexivo para o homem seria o inverno, e o outono e o inverno. Eu, por exemplo, no inverno eu fico bastante introspectivo. Eu fico mais assim, eu gosto bastante mais do sol, do calor. Eu não curto muito o frio, não sei se sou eu, mas assim, se fosse para mim morar num país europeu, assim, de muito frio, de pouco sol, eu provavelmente ia ficar muito deprimido. Eu também, mas eu não sei se isso, eu não posso dizer que isso seja de todos os homens, mas para mim me afeta. Assim como eu tenho percebido de que a lua também afeta, né, as fases da lua também afetam o meu humor. Existem algumas pesquisas científicas que estão tentando comprovar de que a lua realmente, de fato, afeta as emoções, e não só, né, das mulheres, né, mas também dos homens, porque é um efeito de gravidade, nós somos compostos de líquido. Então, é claro que se você retém mais líquido ou não, isso, de alguma forma, vai influenciar na forma como você manifesta as emoções. Então, hoje, né, tem tido muito esses movimentos, assim, holísticos, de sagrado, de misturar essas coisas, que eu acho muito legal, porque por essa vibe mais junguiana, eu vejo que isso é muito positivo. E aí não se trata exatamente de acreditar ou não. Significa assim, você acreditando ou não, você pensa dessa forma, o seu inconsciente age dessa forma. Exatamente. Não tem como você escapar disso. Você não precisa ficar pensando se você acredita ou se você não acredita nisso. Simplesmente se permite viver essa experiência, que eu chamo de realidade. E começar a se observar, né, Rodrigo? Porque assim, sair desse lugar da obrigação de ser, de estar, de ter, de que ser, para começar a acolher e respeitar que nós somos, nós temos essa conexão com a natureza, que é o que você falou, a gente acredite ou não, ela está ali, ela se manifesta, ela acontece quando o sol muda de posição e a gente vai virar outono ou inverno, e ela vai acontecer quando a lua está mudando, e não adianta não acreditar, acontece e pronto. Então, assim, é um movimento, tipo, voltar para essas raízes e é um movimento de autorrespeito e de autoconhecimento. Eu acho que aqui é que está a questão. Hoje, quando a gente menciona assim, as sociedades tribais, elas agiam dessa forma, e alguém vai falar assim, nossa, gente, mas não fica pensando lá na sociedade tribal, que o povo tinha muito menos intelectualidade do que a gente tem hoje. Então, eu acho que, assim, justamente porque nós temos tanto mais coisas reveladas, coisas abertas, coisas, né, comprovadas, nós somos tão mais conhecedores, nós temos tantos mais insights em todos os aspectos, é que nós deveríamos ser mais conectados ainda por todo o conhecimento que a gente tem. Então, você imagina, era uma sociedade que achava, por exemplo, que a mulher era uma divindade ou qualquer coisa nesse sentido, porque ela sangrava e não morria, e ainda nascia um filho dela, e eles ficavam ali, meu Deus, que ser é esse, essa mulher, porque ela faz isso? E eles compreendiam todo esse movimento, acolhiam e respeitavam, e a gente que hoje tem todas as comprovações científicas, e a gente sabe as razões das coisas. A gente sabe porque a estrela tal está em tal lugar, e o que vai acontecer com ela daqui a pouco e tal. E a gente se desconectou totalmente disso, e a gente, de certa forma, nesses aspectos que dizem respeito a
autoconhecimento, autorrespeito, se colocar, né, como ser conectado com tudo aquilo que nos envolve, a gente está muito mais ignorante do que as pessoas que viviam na tribo, lá atrás, em roda de uma fogueira, né? Então, assim, volto a dizer, não é um movimento de acreditar ou não acreditar, é um movimento de compreender que é de onde nós viemos, é do que nós somos formados e é o que nos rege. Isso nos rege e a gente não tem como sair fora disso. Porque toda a nossa tecnologia, né, não nos separou disso. A gente continua sendo parte desta terra e regido pelas mesmas coisas, né? Então, é um movimento de autorrespeito, de autoconhecimento, e é um movimento que hoje choca talvez um pouco com a nossa realidade, com a nossa rotina, mas é um movimento de paz. Porque quando a gente começa a se compreender, como por exemplo, não, peraí, eu percebi que eu fico mais introspectivo no inverno, então a gente começa a direcionar aquilo para a gente produzir. Então, quando a gente está introspectivo, a gente está mais então a gente reflete mais, a gente pensa mais, a gente planeja mais, a gente se ouve mais, e todo esse movimento é um movimento para a vida, né? Gente, eu quero só aproveitar rapidinho, antes que a gente comece a caminhar para o fim, que a gente tem 4 minutinhos, é aqui. Primeiro, amanhã, então, eu tô aqui com a Dani Carminati, que é parceira de vida aí do Rodrigo, que é psicóloga maravilhosa também, e a gente vai estar falando sobre o feminino sagrado e os ciclos da lua. E essa semana ainda eu tô lançando um sorteio para uma vivência online de grátis sobre autoestima, gente. Então vamos ficar coladinho aí que a gente vai lançar umas coisas bem legais aí essa semana. Outra coisa importantíssima de dizer é que o Rodrigo, como eu falei aqui, é terapeuta de relacionamentos e é psicólogo e é espetacular. E ele, enfim, né, quem estiver precisando de ajuda, todos nós estamos sempre precisando. O Rodrigo é um ótimo terapeuta, gente. Eu posso dizer, ó, de carteirinha. Só queria deixar uma mensagem final, né, a respeito disso, de que a gente não diferenciasse masculino ou feminino, e sim de que os homens aceitassem a sua vulnerabilidade e expressassem livremente o que sentem. Eu acho que é só isso, né, que nós precisamos para uma sociedade de parceria, da gente não separar em papéis, e sim de sermos parceiros uns dos outros, de não ter essa guerra dos sexos, né, de que os homens são de Marte porque os homens fazem guerra, e as mulheres são de Vênus porque são da beleza, são do amor, né? Os homens podem ser amorosos e as mulheres podem ser valentes, né? Eu acho que essa é a mensagem que eu queria transmitir. E tem sido, né? E tem sido de encarar tudo, e, enfim, existe uma valentia em se colocar de outra forma para a vida. Eu acho que é essa valentia que a gente está precisando hoje viver, né, Rodrigo? Tipo, de ter coragem de ser aquilo que a gente foi tolhido de ser durante tantos anos, né? No caso dos homens, por exemplo, de serem amorosos, de se colocar em outras posições. E isso, volto a dizer, é um movimento de paz interior também, de poder dizer assim, puxa, é meio nossa, não tem toda essa cobrança em cima de mim. Eu posso ser aquilo que eu tiver vontade de ser para a vida, né? Exatamente. Mas obrigado, Lu, pelo convite. Agradeço a todos que puderam dedicar um pouquinho da atenção para nos assistir hoje. Foi um prazer. Obrigada, Ian. Foi maravilhoso, como todas as conversas. Gente, segue o Rodrigo Ventiscovich lá no Facebook, no Instagram, porque ele posta coisas maravilhosas. Ele e a Dani Carminati, que eu disse vai estar comigo amanhã, eles têm também uma página, um perfil aqui no Instagram chamado Amore Plenitude. Eles estão sempre postando coisas maravilhosas lá, então segue lá, gente, porque é maravilhoso tudo que esse casal espetacular tá postando aqui pra gente. Muito obrigada, Rô! Gente, obrigada a todo mundo que estava aqui com a gente. Manda aí essa live aí pra todo mundo ver e a gente vai se falando aqui. Amanhã nós estamos aqui com a Dani, então, hein? Beleza, Rodrigo? Obrigada, viu? Um beijo, gente. Tchau. Tchau.